Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, CEO da Baicon, e a gente começa agora mais um Baiconcast no canal do YouTube da Baicon e também no canal do YouTube do CT Hub. Isso mesmo, se você não está inscrito, corre se inscrever, já senta o like nesse vídeo e sai compartilhando com meio mundo aí, que a gente vai começar mais um conteúdo muito bacana. O Baiconcast, como vocês já sabem, o objetivo é a gente sempre conversar com o gestor de segurança. Ouvir dele, né? O que ele come, como que ele vive, como que ele faz, como ele sobrevive, enfim, esse é o objetivo, a gente conseguir fazer o público conhecer mais os gestores, os que comandam, o que fazem com que as empresas se tornem mais seguras e com isso deixando as empresas ainda cada vez melhores. E hoje estou aqui trazendo um profissional que a gente tem uma admiração bastante grande, que é o Carlos Melo, que é coordenador de segurança corporativa na Porto. Primeiro, Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente, é uma honra te receber, seja muito bem-vindo e já vou começar pedindo para você fazer um breve resumo. Quem é o Carlos Melo? Pergunta fácil, começando. Mas, bom, e gosta bastante de inovação, né? Hoje está na companhia lá na Porto Seguro já há 16 anos. Caramba, que legal. Uma história que começou ali com um terceirizado, né? Entrei como vigilante na companhia, né? E nós fomos prosseguindo a nossa carreira lá. Então, muitas oportunidades, muitas pessoas que ajudaram também a gente tem essa trajetória. Acho que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? Chega longe, né? Não vai. E obstinado por mudança, gosto muito de testar coisas novas, né? E uma pessoa família também, né? Pai de 3 filhos, recentemente pai de pet. Legal. Boa. Uma coisa que eu já lutava um tempo já, mas uma filha de 7 anos a gente não consegue segurar, né? Por muito tempo. Mas então não é mais sua, né? Não é mais minha. Né, agora é da esposa e da Anice. Mas tô curtindo. Dos meninos antes não era, ainda que eu dava pra contornar. Dos meninos eu consegui dar uma segurada. Aí acabou. Exatamente. E a gente tá vivendo bem ali na empresa, tocando os projetos, né? Hoje eu coordeno especificamente a pasta de tecnologia, né? Tocando os projetos da segurança eletrônica da Porto, né? Os nossos clientes são os nossos funcionários, né? Então, eu não vendo serviço, né? Eu estou aqui justamente para que a gente traga melhor de tecnologia para os funcionários da empresa, para que eles tenham mais segurança no porto. Você falou o que eles comem, né? Tem comido pouco também, porque Tá dando uma segurada aí, cara? estou na onda da caneta também, Boa. mas tá tentando se cuidar. Pô, faz bem, tá certo. Cara, vamos lá, você comentou, você entrou como vigilante, 16 anos atrás. Aí fazer uma pergunta antes, o que te levou a ser vigilante? Foi, acho que, obra do divino, assim, porque nunca tinha pensado nisso. Trabalhava metalúrgico e, no fato da minha vida, eu me vi precisando trabalhar. E um primo falou, eu tenho uma vaga, é, uma época que os bingos ainda eram liberados, né? Mas, fazer um bico lá, tá precisando de gente e tal. Eu fui trabalhar, né? E comecei a trabalhar com segurança de bingo, né? Era a primeira vez que eu fui atuar como segurança, né? Mas eu não tinha o curso, né? Naquela época eles não tinham uma conduta de solicitar curso e tal. Comecei a atuar, eles gostaram. E aí, tá bom, a gente vai te registrar. Me dá aqui o seu certificado e tal. Eu não tenho certificado. Não tenho. Poxa, como não? A falha, assim, né? De processo e... Não, você tem que providenciar, senão você vai embora. Aí, foi fazer o curso de segurança que fiz lá na Incorvigil. Sim. 90% do mercado de segurança. A Vigil era a empresa do treinamento. A de treinamento. A de treinamentos, legal. Certificação lá. E aí você entrou na primeira empresa de segurança. Aí eu comecei atuando ali no bingo já registrado como vigilante mesmo, né? Tive uma experiência em Recife, mudei para Recife, tentei algumas coisas por lá também, depois voltei. Quando eu voltei, eu já voltei trabalhando na empresa Apolos, na época, né? Da gerada Apolos, né? Acabou não estando mais com a gente no mercado. E aí, através da Apolos, eu trabalhava na Oscar Freire,
em segurança de loja, aquele ambiente mais requintado, né? As pessoas ali da alta sociedade. E depois de um tempo, um ano, eu tive a oportunidade de escolher entre dois postos, né? Uma supervisora falou, você está querendo sair, então você pode ir ou para Porto ou para Vigor, né? Eu, poxa, qual que trabalha de terno? Porque eu não queria trabalhar fardado naquela época, né? Na Porto. E aí eu fui para Porto para cobrir, ser reserva técnica, cobrir falta, tá? E acabei gostando muito. Lá no Eixo da Porto é maravilhoso nesse sentido, né? A chamada Poli. FT, né? Falta, folga trabalhada. Folga trabalhada, isso é. E atuando na Porto, o primeiro dia que eu fui para Porto foi no dia 25 de dezembro de 2008. No Natal. No Natal. Fui cobrir uma folga, teve uma intrusão num prédio um pouco movimentado, na noite de Natal. E aí me chamaram para ir trabalhar, de lá eu nunca mais saí. Cedo, 18 anos atrás, né? Porque eu tive um período ainda como prestador de serviço para depois me para. Verdade. Mas aí depois você entra para Porto ainda como vigilante. Isso. Tá. Que aí eles decidiram ser orgânico ou foi alguma coisa em relação a você? Ó, traz o Carlos para cá. Não, eu assumi, de fato, depois um posto fixo. Depois desse posto fixo, me deram um presente, o grande Manuel Costa, um cara incrível, assim. Como eu mencionei no início, a gente depende de pessoas para poder evoluir. Me deu um presente. Meu filho tava para vir, né? Minha ex-mulher estava grávida de 2 meses, milimetros. O seu filho vai nascer e quero te dar um presente. Trabalhava na escala 4x2 e eu ia alterar para a escala 5x2, para eu poder folgar de final de semana. Poxa, que legal. Dentro desse posto, a gente era o posto de almoxarifado. Na época, os notebooks eles estavam bombando, assim, começando ali, né? Quem tinha notebook era aquele cara. É um cara É diferenciado. um cara diferenciado, ele atuou em alguma frente diferenciada. E eu fiz um projeto, né? Mesmo sendo vigilante ali, fiz o meu primeiro projeto foi ali, de segurança, né? Legal. Posicionamento de mesa, vídeo no computador, vídeo uma tela, monitor para eu poder olhar a imagem, a câmera do lado de fora. E guardei, né? Fiz no meu computador pessoal, guardei um pendrive e deixei no meu bolso. Falei, no dia que aparecer a oportunidade aqui, eu vou utilizar. Ele ficou comigo ali um tempo. Um dia o Misael, bem conhecido também no mercado de segurança, muito grato a ele. Ele era o supervisor da Porto já, ele era Porto, eu era terceiro. Ele, se você pudesse melhorar alguma coisa aqui nesse ambiente, o que você faria? Falei assim, eu posso te explicar, mas tá tudo aqui nesse pendrive. Peguei o pendrive para ele disse, o que é isso aqui? Eu falei, projeto de segurança aqui. Vim projeto de segurança. Aí ele, tá bom, beleza. Subiu, abriu o pendrive, naquela época era possível abrir pendrive em computador corporativo, hoje mais, mas ele olhou, deu 30 minutos e me ligou. Cara, tá perfeito, eu já tô pedindo tudo aqui que você precisa. Legal. E aí fiquei com aquela missão ali de tocar aquele projeto que eu tinha colocado. E aí, de fato, ele fez tudo que estava lá no projeto. A gente mudou a cara do ambiente para melhorar a segurança ali, né? E depois eu recebi uma oportunidade de fazer parte de um processo seletivo. No processo seletivo era para eu ir para a Central de Segurança, já como orgânica. A Central de Segurança da Porto é orgânica. E ele tinha uma vaga também numa área chamada controle de acesso. Dentro do controle de acesso, que era muito diferente do que é hoje, era um controle de acesso bem enxuto ali para arquivar controle de acesso anotado em papel pelos porteiros da sucursal da Porto. Aí eu consegui passar para a vaga, ele viu que eu gostava de tecnologia, ele falou assim, eu não quero você na central não, eu vou levar você para o controle de acesso. E aí eu iniciei a minha aventura já como funcionário em fevereiro de 2010. Legal. E esse foi o salto por conta desse projeto. Mas já deixou um super insight que eu falo bastante assim para os times e tudo mais. Às vezes as pessoas esperam receber uma missão para aí começar a executar a missão. E na realidade hoje, cada vez mais, as oportunidades surgem para quem primeiro entrega para depois receber.
Só que Corre atrás, né? é difícil, né, às vezes entenderem isso, que você primeiro precisa ir fazer, porque senão às vezes fica esperando, pô, eu espero uma promoção, espero então meu chefe dizer que eu tô promovido. Sendo que é o inverso, você se promove primeiro executando, e aí depois seu chefe concorda ou não com você. E se ele não concordar com você, ou seja, ele nunca te promoveu, mas você mostrou que sabe fazer, você vai ser promovido em outro lugar. Tá tudo certo, você vai procurar em outro lugar e em outro lugar vão te aceitar. E não ficar refém de que alguém que tem que te promover, né? Esse é um pensamento que eu super concordo e bacana essa história, né? Isso que aconteceu contigo, assim. E o que você falou para mim também é uma realidade que eu encaro como uma verdade absoluta. As pessoas, elas te enxergam naquela posição antes de você ser. Fica até estranho, né? Pô, mas você não é o coordenador, você não é o sênior, você não é o analista que tá cuidando Porque disso. você já está executando coisas daquela função, né? É a melhor forma, né? Você puxar essa responsabilidade e mostrar como se faz antes. Óbvio, você vai ter que começar, vai errar, mas um grande amigo nosso em comum fala, né, que resiliência, que é o Diógenes Laertius, né? Ele fala muito sobre resiliência, a gente aprende muito com ele também. A gente tem que ter essa resiliência de errar, tem que testar, né? E inovação em projetos e somente segurança eletrônica, o mercado ele é muito receoso em testes, né? Pelo menos era, acho que isso sim mudado com o Tem mudado, mas ainda tem, É. sempre tem um Poxa, isso vai mudar, mas isso vai dar um problema, eu vou ter um problema maior se acontecer, né? E você errar. Então, nossa política ali é de testar sempre, muito, mas tentar. Tem que tentar, porque tem muita coisa que você só aprende antes, é de testar. Não, na vida a gente erra muito mais do que acerta, né? A questão é que para se chegar no acerto precisa ter erros antes, né? Só que precisa ter acontecido um aprendizado, enfim. Agora, e aí em que momento que veio essa vontade de olhar para a tecnologia? Que aí você foi para o controle de acesso, mas o controle de acesso ainda era mais aquele manual que registrava, né, nome, RG e tudo mais, você fazendo. Mas em que momento que você olhou e falou, não, agora nessa questão segurança, projeto, eu quero olhar tecnologia? Você sentiu que você tinha um fit, assim, com tecnologia de segurança? O fit, na verdade, ele acontece desde muito pequeno. Sempre gostei de abrir brinquedo, sempre, tive meu primeiro computador, eu aprendi a formar pessoas fuçando. Na nossa época não tinha onde você pesquisar, você tinha que comprar uma revista numa banca, você tinha que perguntar para quem conhecia, ligar para os mais velhos. Tal. Foi sempre próximo ali. E aí eu decidi fazer uma faculdade de tecnologia, de análise e desenvolvimento de sistemas. Isso me abriu um mundo assim de olhar, poxa, eu posso criar coisas que funcionam agregado à segurança. Lá no controle de acesso, Ada, o que aconteceu? Eu era um cotovelo da TI. A TI cuidava do controle de acesso da. E aí, como era segurança, eu acompanhava. Um dia, olhando ali, eu falei assim, poxa, você se importa se eu abrir o chamado direto para o fornecedor? Nosso fornecedor até hoje, inclusive, está a Digicom, né? Excelente parceiro. E, pô, pelo amor de Deus, isso aqui, se você tirar do meu colo, eu vou agradecer, vou pagar café para você toda semana. Queria cuidar. Queria. A TI está preocupada com outras coisas, né? Segurança não é muita praia, assim, principalmente para as áreas de TI mesmo. Anda aí. E aí eu comecei a puxar, foi onde a gente se aproximou muito e aprender. E aí, de novo, né, na fase de teste, né, eu subia lá com um relógio de ponto, uma MCA da de ponto, colocava na mesa, queimei várias, não sabia nem que era fonte, né, ligava lá direto, foi queimando, foi aprender. E aí, daqui a pouco, não dava mais conta, né? Quando você não dá conta, as pessoas percebem que você está precisando de um reforço, traz um reforço. Daqui a pouco eu tinha 3 pessoas. Então, essa questão da tecnologia iniciou ali, né, no controle de acesso. Em pouco tempo, a gente mudou a cara da área de fazer controle manual para controle automatizado. Aí sim, uma ferramenta de chamadas. Tudo que eu podia, eu puxava. Para justamente ficar inflado e aí poder crescer. Entendeu? E aí, em que momento que aí você te coloca a função mais de liderança, né? Te trazem para fazer a gestão, a coordenação do departamento. Como que foi isso? Você entende, foi uma construção? E como para você foi, né? Porque uma coisa é legal, quer dizer, você foi construindo essa jornada, tá claro.
mas na hora que assume o papel de ter que responder por todo mundo ali abaixo, é um pouco mais embaixo, né? Como que foi isso para você? Ou tem uma pessoa, né, que eu sempre faço muita questão de comentar, para mim é um mentor, é um cara que tem 30 anos já de empresa, é o Nelson, a gente chama ele de Nelson, Nelson Costa, né? Ele teve uma visão lá em 2011, 2012. Ele era supervisor de segurança, né? Então ele cuidava das sucursais fora de São Paulo. Uma implantação numa sucursal lá na Porto a gente chama sucursal, é uma filial, né? Uma loja, e em Porto Alegre. E era uma sucursal grande, né? Onde tinha recepcionista, tinha porteiro, guarita, cancela, o kit completo, vai, de uma localidade grande. E ele falou assim, cara, eu preciso que você vá comigo, porque eu lá sozinho não vou conseguir treinar todo mundo, ensinar a fazer crachá, mexer no sistema, olhar, e eu preciso que você vá comigo. E a gente tentou, né? Ali num primeiro nível a gente recebeu uma negativa, não, mas você que tem que aprender a instruir o pessoal lá, pagar 2 passagens, 2 hotéis e tal, né? Então você se vira aí, você tem um tempo para você aprender e você vai. E ele teve um conformismo saudável, né? Falou assim, não, cara, eu acredito que o Carlos tem que ir, porque manda bem nisso, mando bem nisso, eu mando bem em outras coisas, né? Sim. Cuido de segurança física. Reconhecer suas limitações é uma baita de uma virtude. Então, foi um baita aprendizado, assim, ó. E aí ele escalou o assunto e na hora que ele escalou, na época, o Adriano, tinha pagado, falou assim, vai agora, pode comprar passagem que vocês vão. Passamos uma semana lá. E de lá já virou a chave. Você já olha e fala assim, caramba, o que que é possível fazer com autonomia para o bem, né? Onde você consegue evoluir outras pessoas. A gente já saiu de lá quando esses profissionais estavam aptos. E aí eu já fui colocando o pezinho já em segurança física, né? Então eu atuei bastante também em segurança física, análise de risco. E aí de lá eu já praticamente voltei promovido para sênior. E aí quando eu fui promovido a sênior, aí sim eu tive a primeira experiência, né, como líder ali, né, de processos, né, cuidando da área. E também teve um projeto também que nós pegamos, que foi muito interessante. Antigamente na Porto o crachá ele demorava 15 dias para ficar pronto. Porque era meio que o mercado faz, contrata um birô fora, né? Então ajunta ali uma planilha e envia sempre Espera para juntar uma confecção. quantidade para ficar, né? A impressão, né? E aí eu tive uma experiência que eu pedi um crachá e eu precisava muito desse crachá, inclusive para fazer uma outra viagem. Gostava de identificar, não chegava. Se nem crachá, tal, nem neta, ó. E falei assim, eu acho que essa área tinha que estar com a gente aqui. E aí a gente tem que tentar tocar um projeto para poder fazer isso em menos tempo. E aí nós montamos um projeto junto com o time e trouxemos essa atividade do RH para segurança, um argumento de que é uma questão de segurança também, né? Mas também um viés de atendimento, assim, sabe? De fazer rápido, entregar rápido. E aí nós montamos um projeto para poder ter uma impressora dentro da companhia e aí poder confeccionar ela em até 3 dias. Hoje a gente entrega no mesmo dia, praticamente. Então essa área veio e aí sim, junto com a promoção, a gente conseguiu evoluir. Eu já tinha uma equipe ali já de 5 pessoas tocando em várias frentes, né? Tanto a frente de sustentação, de controle de acesso, como também a frente de chassi, grandes eventos, controle de acesso em grandes eventos, que também é uma faceta bem importante da nossa carreira lá na segurança. É assim que aconteceu. Legal. É, de uma dor, né, que às vezes, olha, parece simples, né? Não, imprimir um crachá. Você disse, o mercado já estava habituado a ser isso, né? Monta lá a planilhinha com os nomes, foto, aí manda para alguém imprimir. Enfim, não aceitar um teu conformismo, às vezes faz muito sentido isso. E aí, como que é a Porto, assim, olhando, né, de fora, como cliente, olhando o mercado direto, é uma empresa que se transformou e passou por várias metamorfoses nesses anos, né? Sei lá, era um moleque que eu ouvia falar da Porto seguro, né? Ponto, né? Hoje são diversas frentes. Como que como isso vai afetando um departamento como o de segurança, né? Como que isso vai mudando os afazeres do departamento de segurança? Dá para se aproveitar momentos desse e fazer com que segurança passe a ser levado de uma forma mais estratégica também? Como que é essa
intersecção da evolução da segurança, né? Seu papel indo para gestão, né? Passando a liderar um time, ou as mudanças da empresa, está crescendo, está evoluindo, novas frentes, etc. e tal. Acho pergunta excelente, porque tem total impacto. A segurança, eu entendo isso, né, sempre entendi e tenho isso como convicção, a segurança ela é viva e ela afeta a vida das pessoas, né? Todo mundo tem um pouco de segurança. Sim, se você for parar para pensar, né, a gente é criado já, não põe o dedo na tomada, né? Ó, fecha, tem cuidado para não machucar, vai cair. Tranca o portão, fecha as janelas, né? Então todo mundo tem ali um pouco de gestão de riscos e ali no nosso dia a dia, na verdade, afeta também para as pessoas. A gente faz para nós, mas quando você está representando, né, uma área, representando um processo, uma melhoria, você está impactando na vida, né, de muitas pessoas. Porque 14 mil funcionários, né? Então, todo projeto ele tem que ter como foco central ali, pilar, pessoas, né, ser humano. Então, o tempo todo. Então, quando a companhia ela expande, ela amplia os negócios, a segurança está impactada diretamente. Não tem para onde correr, e isso é bom, né? Porque isso também dá desafios para que a gente possa estar olhando e ver o que dá para melhorar. Uma das mudanças que a gente já sentia que isso ia acontecer e pela convicção, né, da família, do conselho, de todos eles, que é de acreditar no bairro, né? Então, Porto ela está situada num bairro é, e é complicado do ponto de vista social, né? E é na região central de São Paulo, né? No Campos Elíseos, né? Então, do ponto de vista ali de vulnerabilidade social, tá recheado mesmo, né? E essa aposta vem dos fundadores da família, é isso, né? Que legal. Coração pronto para ajudar pessoas, para desenvolver não só a si mesmo, mas desenvolver quem está ao seu redor, né? Então, todo ali o ecossistema que tem da matriz, os comerciantes, as pessoas que estão em volta, os moradores do bairro são afetados também. E a segurança sempre está no meio. A novidade agora que foi inaugurada na semana passada é uma praça aberta ao público, né? Então, imagina você fazer segurança sempre com catracas, bloqueios, cancela, trava tudo agora. Reconhecimento facial e agora a gente vai ter um espaço onde vai circular moradores do bairro, vai circular os funcionários, terceiros, todo mundo, né? Quem puder ir lá, aula de dança. Então, é uma quebra de paradigma que a companhia, pela sua visão, não só de negócio, mas também uma visão social, ela incentiva a segurança também, quebrar o seu paradigma, que é um paradigma muito forte. Na segurança, ela tem um paradigma concentrado em risco. Sim. E aí você olhar e falar assim, pô, isso aqui tem um risco, o que eu tenho que fazer para que esse risco não aconteça, né? A matriz de probabilidade de impacto é muito agregador, assim, é uma experiência quase que de mudança de chave, de mindset, muda tua forma de pensar. Então, ela tem esse impacto Acaba provocando isso no time de segurança, né? totalmente. Culturalmente, por exemplo, a Porto ela inaugurou em 2015 o teatro, né? Então, todos os finais de semana, de quinta a domingo, nós recebemos por sessão 450 pessoas ali, né? No espaço totalmente aberto também. Tem restaurante. Então, é bem legal essa dinâmica que ela te induz a progredir, a evoluir. Legal, bacana. E nessa relação lá com o bairro, a proteção, além das áreas, das dependências da Porto, os arredores, assim, o time de segurança acaba precisando se envolver em alguma coisa, ou seja uma interação com o poder público, isso acaba também tendo algum papel disso? Totalmente, né? Acho que ter esse meio, ter essa conversa, ter essa proximidade como sociedade, não como uma empresa privada, mas como sociedade, né? Bacana essa Eu acho que é fundamental, tem que ter, né? Para que todos vivam num lugar que realmente faça sentido ali ter um investimento, ter um crescimento. Então, acho que isso faz parte, sim. Super tranquilo. Então, ali o nosso perímetro, que a gente chama, né? Perímetro excelente de se conviver. A gente trabalha muito para que todas as pessoas, não só os funcionários, possam ter ali um pouco mais de tranquilidade para pegar.
Óbvio, a segurança pública é da segurança pública, né, mas a gente como sociedade, o que a gente pode contribuir também. Parceria total ali com os comerciantes, né, com os restaurantes. Legal. Você comentou sobre eventos, né? Imagino que são os eventos, bom, você falou que tem o teatro, né? Mas certamente também tem os eventos onde a marca se expõe, né? Certa, né? Se a última vez que estive lá na Porto, tinha o carro lá de Fórmula 1, né? Que estava exposto e tudo mais. E aí, como que é o envolvimento do time de segurança nisso? Também, Tipo, chega um dia antes e fala, ó, tamo lá na Fórmula 1, ou como que é essa interação e... assim, tudo que nós fazemos hoje lá sempre é baseado numa análise de risco, tá? Você não consegue tomar decisão nenhuma sem observar os dados, né? Principalmente nessa revolução dos dados que nós vivemos hoje, uma coisa que ajuda muito, né? Se você não tem informação, você não está a pé, você não consegue fazer muita coisa. Então, a análise de risco ela é a nossa principal parceira, né? Então, poder aplicar, olhar a matriz e ver o que você vai atuar e como vai atuar quando acontecer um problema, essa é a primeira coisa. Então, é premissa, né? Então, todas as áreas que precisam de algum tipo de intervenção já estão habituadas a segurança. Ajuda aqui a gente vai fazer uma inauguração, vai inaugurar um produto, vai olhar uma localidade nova para locação, vai comprar um prédio novo. Segurança ela faz parte da ideia embrionária e fazer aquilo acontecer num caminho que a gente vai sofrer menos lá na frente, né? E o legal disso, Ada, é que naturalmente as pessoas elas evitam segurança, né? Porque sabe que vai ter ali alguns bloqueios, né? Então, ali nosso time, né, o lema que a gente tem é que a segurança ela tem que fazer parte das decisões das pessoas, de uma forma que não seja obstáculo, que seja solução. A gente precisa encontrar soluções. Que o outro entenda isso, né? Perfeito, exatamente. Isso só se faz com parceria e com essa mentalidade mais leve, mais clean, né? Você trazer uma visão soft ali de, poxa, não, tudo bem, você não quer que tenha uma restrição aqui tão grande, mas eu tenho essa outra opção, né? Ah, não quero. Então você assumiu o risco, a gente assume o risco aqui em conjunto, se acontecer um problema a gente está junto, né? E aí quando você fala de risco as pessoas pensam melhor, Às vezes, né? essa metodologia de compartilhar o risco, dar a visão, isso tem feito muita diferença, né? Um evento que nós fazemos todos os anos é o grande evento da empresa, é a festa de funcionários. Tá? São quantos funcionários? São 14. Então, o nosso 14 mil. 14 mil. Esqueci de falar o número. Faz uma diferença. Faz. Para nós, inclusive, faz muito. E a festa para 14, ou seja, é um evento para 14 mil pessoas, né? Sim. É um presente, né? Um reconhecimento que a empresa dá para o seu time como um todo, né? E para poder trazer justamente atrações a nível nacional, né? Então, grandes atrações. Então, a nossa ideia ali é tentar fazer um evento que seja sem ocorrência, tá? Imagina, né? Um evento com a cara da Porto, que é uma empresa familiar, é uma empresa que tem um nível de atendimento excelente. Você tem um problema de briga, discussão, isso é problema para nós, assim, né? Então, o que nós da segurança temos feito ali para tentar mitigar melhor o risco, né? Primeiro, investimento em tecnologia, né? Utilização de reconhecimento facial, controle de acesso de alto fluxo, né? Também com reconhecimento facial, um time incrível, né? Então nós temos um time orgânico de segurança que atua na linha de frente, no primeiro atendimento. Isso faz muita diferença, porque o time terceiro ele também é muito importante, mas eu acho que ele é um pouco mais retaguarda, né? No sentido de comunicar a ocorrência, ter mais olhos, né? Ter mais pontos de observação. Mas sempre quando tem algum tipo de problema, nós aceleramos muito o passo para poder chegar ali primeiro. Quando funcionário também da empresa, diz assim, cara, tô contigo, qual foi o problema? Aí, né, tô com problema com aquela pessoa, esbarrou em mim, mexeu comigo, enfim, você vai se prejudicar, né? Não faça isso, né? Porque eu sou funcionário igual você, então me ajuda a te ajudar, né? E isso surte muito efeito, né? Já vi já de alguns anos sem ocorrência em eventos desse tamanho. É óbvio, quando tem, a gente consegue contornar muito rápido, sempre vai ter, né? Naturalmente, a gente tem
aglomeração de pessoas É sempre vai ter de sempre, atrito, risco, não tem jeito. não tem muito para onde correr, mas o nosso papel ali é estar próximo e resolver rápido. A gente tem conseguido fazer isso processo, pessoas e tecnologia. Tem essa tríade, ela funciona super bem para esse tipo de. Bacana. E como que você se atualiza das tecnologias? Como que você busca para saber o que que tem para você olhar, testar, analisar, para eventualmente tomar decisão se faz sentido ou não pro mundo da Porto? Eu acho que o network é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem, né? Ah, Carada, você conhece tal fulano, né? Eu ligo muito pro Kleber, né? Kleber, cara, você conhece tal pessoa, tal produto? Tem algum contato que possa me ajudar? Ah, no grupo da ACES, você coloca lá, o pessoal, pô, tem essa pessoa, tem isso aqui que pode te ajudar. Então, o meu time especificamente, né? A Porto, ela tomou uma diretriz de atuação muito orgânica. E eu acho muito legal isso, assim, né? Acho que o integrador, ele tem ali o seu ponto de agregar em alguns projetos onde a gente não tem mão, mas a gente gosta de aprender, testar e aprender e colocar em prática organicamente, né? não fica tão refém também, né? Isso é muito Nada bom. refém. É. Mas quando a gente também tem a humildade de reconhecer quando a gente não consegue alcançar, poxa, deixa eu ver o que o integrador pode ajudar. Então, a gente tem também bons parceiros que ajudam. Inclusive até, às vezes, com contato. Aí Sim, você volta lá no ciclo do network. sim. Então, acho que network é uma ferramenta que eu utilizo muito. Né? Também tento também colaborar com o mercado, né, com outros profissionais, para que eles possam, ó, tem essa diretriz, vem aqui conhecer, vem aqui olhar. Então, a gente recebe muita gente lá na companhia também para poder olhar. Né? Segurança é a única área onde você não pode ter concorrência. Né? Então, mesmo empresas de mesmo segmento, elas têm que se falar, porque segurança no final do dia, lá no frigir dos ovos, é o bem da sociedade, né? Você vai estar contribuindo para uma melhora da O sociedade. inimigo é comum, né? O inimigo é Né? exatamente. Só não tem para que a gente ficar se batendo aqui, né? Vamos ali contra todos juntos contra o inimigo, né? Que é a insegurança. Ah, perfeito. Assim, eventos assim, igual o Sex Summit, né? É excelente. Aliás, 21 de outubro, sexsummit.com.br, se inscreve e esteja com a gente. Estaremos lá. O Ogen Camp, né? Que é Verdade. ali, cara, assim, abriu muito a minha mente. Quando você passar 1, 2 dias ali, praticamente confinados ali, olhando para a segurança eletrônica, com outros players, integradores, aí é excelente. Assim, é uma coisa que eu faço muita questão de sempre estar participando, espero estar no próximo também, porque ajuda demais, né? Assim, de lá saíram várias opções, né? A solução de reconhecimento facial para festa, por exemplo, saiu de lá. Vai trocando ideia, ah, tem esse cara aqui, né, dá uma olhada lá, e aí, tipo, ó, vou entrar em contato, posso contato? Sim. Então a gente vai se atualizando dessa forma. E acelera isso, né? Porque aí quando você vai falar com a pessoa, você já está na página 2, 3. Você não precisa desde o início entender como funciona, né? Já está validado por alguém. Isso é muito bacana. Agora, e quando você vai analisar, ok, a tecnologia, você falou como você analisa. Agora, um fornecedor, né? Como é a forma que você olha, o que é valor para você, né? Hoje, cada vez mais, alguns falam que não é buscar nem ter aquela relação fornecedor-cliente, sim parceiro estratégico, né? Porque mesmo que você tenha esse lado de tratar como parceiro estratégico, você precisa colocar ali o que funciona e o que não funciona. Porque precisa ser uma relação tão boa, inclusive para falar não, né? Porque relação que só fala sim é fácil, né? Como que buscar e o que você analisa? O que é valor quando você está analisando a cadeia de fornecimento, né? Quem vai ser seu parceiro para eventuais necessidades que você tem no dia a dia? Eu acho que a primeira coisa é o próprio nome já diz, né? A parceria. Né? Então, se você ligar, cara, preciso, isso para ontem me ajuda. Eu, graças a Deus, ali a gente tem bons parceiros que socorrem, principalmente para a área de segurança, quando você tem um problema ali que quebra ou dá algum desbalanceamento da solução, ou às vezes máquina, né, o equipamento, você ter ali uma reposição rápida, quando não é possível você arrumar rapidamente com o seu time que está ali em loco, né, então, eu, eu tenho muita facilidade de transitar entre os meus parceiros em parceria mesmo, de, cara, preciso de ajuda. O que precisa fazer?
vou aí buscar. Onde você tá? Tá no sul? Vou pegar um avião, vou aí, cara. Isso é porque eu preciso resolver meu problema. Sim. E você precisa me ajudar para que a gente possa manter essa relação, né? Óbvio que tem vezes que não é possível e tá tudo certo, a gente vai tentando outro caminho, tá? Eu acho que um valor importante também é a eficiência, né? Eu preciso colocar soluções que são aderentes ao negócio, ela precisa parar de pé, né? Colocar uma solução que vai me trazer Só porque tem tecnologia. eu falo isso muito pro meu time, né? Inovação não quer dizer disruptivo. Disruptivo é legal também, muito bom. Só que tem coisa que você consegue inovar num processo, uma mudança, uma parametrização do sistema que ninguém olhava e você testou aquilo é inovação também. E às vezes aquilo ali vai dar uma inovação para o processo, para quem está na ponta utilizando, principalmente portaria, recepção, centrais de segurança, faz uma diferença enorme. E às vezes ele está tão focado naquilo ali, no dia a dia, na sua entrega, no monitoramento, na recepção dos clientes, que ele não vai destrinchar aquilo. Às vezes ele não tem nem permissão para olhar. Sim. E aí às vezes você vem e dá uma clareira para a pessoa falar assim, ó, a gente habilitou essa funcionalidade, você consegue testar? Nossa, tem isso aqui é maravilhoso. Ajudou demais, né? Então, um exemplo que aconteceu recentemente foi o crachá virtual. A gente fornecia crachá para as pessoas, e aí numa release, lendo uma release lá, pô, isso aqui está disponível no sistema? Está disponível. Vocês querem usar? Pô, quero. Liga aí, por favor. Aí a TI foi Sim, você já tinha isso. parou de emitir crachá. Ah, então, mas a gente não pode ligar totalmente porque ainda tem um local ou outro que não tem o reconhecimento facial. Vamos colocar, Sim. vamos orçar isso aqui rapidinho e tal, custa tanto. Não pensa, eu vou parar de fabricar plástico, vou parar. Até um projeto que Eu acaba trabalho entrando no também, né? SG, tem aí toda a parte da Verdade. SG. Então, você vê, uma virada. Você vê que a princípio saiu de algo simples, né? E aí você passa no final do dia na recepção, tá lá os crachás, tudo amontoados e tal, você fala assim, pô, não precisava, né? Hoje não precisa mais. Legal. Tem lá 5, quantidade bem. Então, faz uma diferença no dia a dia das pessoas. Que legal. Legal. E para onde você vê que segurança está indo, hein? O que você vê aí, se fosse pensar os próximos 5 anos, tal, que chute, que feeling você acha que segurança, tecnologia de segurança está indo? Apesar de eu gostar bastante de inovação, Ada, assim, eu sou muito pé no chão, porque tem que funcionar. O movimento de startups, ele é excelente, porque ele traz ali uma quebra, mas às vezes ela serve mais como uma quebra de insight, né, ali para você ter um insight Provocador, né? provocador, exatamente, para que você consiga, de fato, tentar encontrar uma solução que seja parruda, que vai te atender, principalmente em grande escala, né? Não consegue ter algo ali muito mais. Então, mas eu acho que a segurança ela tem ido com essa evolução dos dados, né? É, ter a informação para a tomada de decisão. Acho que esse é um ponto vital. Na verdade, nós já estamos, nós, não digo só nós lá na companhia, mas nós no mercado, né? Mas tem muita gente ainda que não se atentou a isso. Eu acho que precisa entender que sem dados você não consegue. Então, a solução ela precisa te trazer informação para que você tome decisão. Inteligência artificial também acho que é uma coisa que tem evoluído muito. Acho que na segurança ela está muito focada ainda em segurança propriamente dita e eu acho que o futuro é atendimento. Então, quando você começa a parar para pensar que um atendimento, por exemplo, ele pode inibir muitas ações que o meliante, você faz lá no hall lá que você põe onde tem o carro de Fórmula 1, você entende que aquela pessoa está ali parada há um tempo, você vai aborda ela, né? Mas o viés de atendimento, aquela pessoa, se ela estiver bem intencionada, ela vai ficar encantada, assim. Se ela estiver mal intencionada, ela vai perceber, vai se me olhar, Modal vai saber que já me notar é aqui, aqui, né? né? Então, eu acho que é isso. Então, a tecnologia ela é de suma importância. Eu sou a minha principal bandeira, né? Onde eu atuo. Mas eu sempre falo para o time que a gente tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em atendimento, pensar em como que a gente facilita a vida das pessoas e dá encantamento. Acho que essa é uma bandeira que ela não só carrega, mas que eu penso muito nisso, né? O que isso aqui vai agregar, vai melhorando, né?
Sensacional. Muito bom, Carlos. Estamos chegando no final. O papo foi incrível e papo bom é assim, ó, passa rápido que a gente nem percebe. Te pedir para você, ao se despedir, deixar seus contatos, eventualmente, quem quiser, de repente, te seguir no LinkedIn, enfim, fica à vontade de fazer o jabá que você quiser. E uma mensagem final também, à vontade. Bom, Ó, eu sou péssimo com esse negócio de redes sociais. Você me tá. pegou desprevenido, eu não me preparei, mas Carlos Melo, Vai lá no buscar, Carlos põe Melo vai Carlos achar. Melo que No você LinkedIn acha, tá como rapaz. É Carlos Melo, assim, alguma boa. coisa assim, né? É, Bom, minha mensagem final, assim, primeiro agradecer a oportunidade. A gente que agradece o seu tempo e disponibilidade. Imagina, foi excelente poder trocar ideia com pessoas de alto nível. Se, para mim é uma evolução, né? Mais uma coisa que eu coloco lá no meu currículo, não só profissional, mas pessoal. Apple foi excelente, agradecer. Legal. Agradeço mesmo. Foi realmente importante, né, para que a gente possa discutir. Às vezes você para pensar, história, por exemplo, você não olha muito, né? Para você lembrar, você tem que estar conversando com uma Verdade. pessoa que esteja interessada nessa história, né? Então, isso é muito legal. Queria agradecer ao meu time que está atuando com a gente lá. A gente tem feito coisas incríveis dentro da empresa, projetos que realmente valem a pena. Um projeto de reconhecimento facial, automações. É um time totalmente orgânico. Tenho muito orgulho de dizer isso porque é muito eficiente, né? E você conseguir fazer isso dentro de casa, na sua cozinha. Então, queria agradecer muito esse pessoal. Nosso time de eventos lá aí, que está sempre trabalhando com a gente nos eventos, né? Os meus pares acabam fornecendo mão de obra ali de segurança física, né? A gente já tem para auxiliar a gente. É, e, e dizer que estou à disposição, né? Se você precisar aí para algum tipo de evento, participação, lá, estou à disposição. Que legal. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza de ter estado com a gente. Foi um papo incrível. E para você que acompanhou, senta o dedo no like, compartilha com muita gente, for conteúdo riquíssimo e acompanha a gente lá no Instagram, @Michael_oficial ou @Adalberto Benhaja e também se inscreve no nosso canal no YouTube, canal do YouTube da Bicon, canal do YouTube do CT Hub e acompanha cada vez mais os episódios do Biconcast. Valeu, até a próxima!